todos bem-vindos ao episódio do Posicast e hoje com um assunto super interessante, mas que muita gente ignora, a pele. Quero apresentar para vocês a doutora Yasmin, uma especialista que vai nos ajudar a revelar segredos, tratamentos e prevenções em relação ao mundo de patologias da pele e tratamentos que a pele sofre em função das cirurgias plásticas. Seja muito bem-vinda, doutora Yasmin. Muito obrigada, Fê. Primeiro, é uma honra estar aqui. Nos conhecemos há 2 anos, né? 2 anos e pouco. Verdade. E, na verdade, até acho que a Fê vai contar como nos conhecemos, né? Mas... acho que eu vou deixar pra ti, né? Ah, então tá. Eu recebi um chamado muito especial, foi né? Um SOS, assim, quando na minha pós-cesárea, né? Que eu tive uma complicação na minha ferida operatória. E a Fê foi me dar um suporte imenso, fizemos laser, colocamos tape e ficou espetacular, né? E aí também vamos entrar nessa parte que, claro, sempre unindo nossos trabalhos, né? Que teve toda a parte da hidratação também, que foi essencial, né? Nesse trabalho, então ficou realmente muito bom. Mas meu nome é Yasmine, sou médica, atuo na área da dermatologia, atendo a parte de dermato doença mesmo e também a parte de procedimentos ambulatoriais, estética, então laser, ultraformer, e hoje vou conversar aqui um pouquinho com vocês junto com a Fê. Exatamente. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, como vai ficar a pele numa fase inflamatória, que a gente sabe que vai acontecer numa cirurgia plástica, né? O que a gente pode fazer antes para prevenir, porque a gente sabe que vai ter ressecamento. Fala um pouquinho sobre essa parte mais chatinha do pós-operatório, o que a gente pode fazer em relação aos cuidados e tratamento. Claro, cada cirurgia plástica, o pós é orientado pelo seu cirurgião, então tem protocolos bem específicos, então cada cirurgia é diferente da outra, mas como dermatologista, o que eu posso falar é que a gente precisa hidratar essa pele, a gente precisa restaurar essa barreira cutânea, deixar ela impecável. Mas um cuidado não é hidratar a ferida, né? Então nunca a gente vai colocar aquele hidratante em cima da lesão, a gente vai colocar ao redor. Nada impede da gente hidratar a pele no contorno daquela ferida operatória, tá? Então é bem importante. Temos hidratantes excelentes no mercado, temos CeraVe, Cetaphil, Neutrogena Norwegian, Epidrate. Então assim, é uma infinidade de hidratantes que vão oferecer essa restauração da barreira cutânea sem agredir. Lembrando que hoje em dia, eu acho que todo mundo tem aquele hidratantezinho guardado na cômoda com muito perfume e a gente acha, nossa, tô usando com perfume, tô arrasando. Gente, não, a maioria desses hidratantes com perfume vai acabar, de certa forma, agredindo a pele. Então, pode dar uma dermatite de contato irritativa. Então, a gente tem que cuidar muito essa questão e optar por hidratantes, ainda mais no pós-operatório, utilizar, né, hidratantes adequados sem perfume. Porque a condição da pele no pós-operatório, ela fica diferente de uma pele normal do dia a dia sem estar operada, porque ela vai entrar no que a gente chama de fase inflamatória, né? E além do perfume, eu ainda iria salientar hidratantes com corantes, sim, né? Alguns tipos de conservantes, são agentes irritativos. Então a gente sempre precisa pedir orientação para qual hidratante usar, né? Para não errar. E é sempre importante ter na fórmula ali, ter um pantenol, ter ceramidas, ter ácido hialurônico, então assim, optar por hidratantes, mas claro, eu acho que isso tem que ser conversado com o médico, né, ou com o cirurgião plástico, ou se depois vai fazer acompanhamento. Eu tava até conversando com a Fê antes, que para mim, acabam chegando casos de cirurgias do pós, assim,
com hiperpigmentações, né, que ficaram com manchas, no caso, ou com queloides, ou com cicatrizes hipertróficas, que são aquelas cicatrizes grandes, largas, assim. Então, realmente, acaba vindo para mim esses casos, né? E a gente vê a importância de fazer esse segmento, né, fazer esse acompanhamento depois. E a gente tem caso até documentado de uma paciente que ela tinha a cicatrização hipertrófica, que é aquela cicatriz mais grosseira, não chega a ser um queloide. Um queloide a gente classifica quase como aberração, né? E foi constatado em cirurgias anteriores que ela fez, que ela então era formadora de cicatriz hipertrófica. E quando ela precisou fazer uma nova cirurgia, ela fez todo um acompanhamento nutricional para eliminar os alimentos pró-inflamatórios. Ela fez o controle da fisioterapia de tecidos cicatriciais com laser, também tirando a tensão da cicatriz, né, para não provocar um excesso de cicatrização. E a gente conseguiu, com aquela cicatriz, ficar uma cicatriz bonita, muito fininha, e, né, como é uma cicatriz normal de um pós-operatório. Então, mesmo quem é formador de cicatriz hipertrófica, quando é uma cirurgia eletiva, a gente consegue fazer algum tipo de manejo, de controle muito mais próximo, né? E assim dar um suporte legal e ter um resultado bonito, né, de uma cicatriz. Inclusive, tem pacientes que ficam anos com cicatrizes hipertróficas ou queloides convivendo com isso e até com certo incômodo. É aquela legítima cicatriz que quando o tempo tá pra chuva... Ela lembra. Ela lembra. Então, assim, e às vezes eu tive pacientes minhas que não usavam biquíni porque ficava aquela cicatriz ali da cesárea feia, e não digo só em relação da cesárea, né, mas em qualquer outra região, né, e aí acaba convivendo com isso por muitos anos e, assim, tem tratamentos muito eficazes, assim, que realmente melhoram muito essa parte do queloide, né, e até pela melhora, assim, né, pra pessoa mesmo se sentir super bem. Então, assim, se você que tá ouvindo tem uma cicatriz dessa, saiba que a gente pode te ajudar. E isso que a Fê falou em relação à alimentação, é tudo a ver, assim, realmente, fazendo uma dieta adequada. Hoje em dia, muita gente tá usando Mounjaro, né? E também, como ele é super anti-inflamatório, a gente vê uma melhora bem considerável também dessas cicatrizes hipertróficas e queloides com o uso. Olha só. E pensando agora num cenário completamente diferente, vou te tirar dessa situação e vou te colocar em outro cenário. Imagine um paciente masculino com uma idade avançada que nunca usou cosmético nenhum, cosmecêutico nenhum, precisa fazer uma cirurgia de face e tá com a pele um caos. Por onde começar? O que fazer? Bom, primeira coisa, consultar com o dermato. Urgente. E não adianta vou fazer a cirurgia plástica e tá com aquela pele oleosa, que, né, assim, sem cuidados. Às vezes realmente, com placas, Então, com seborreia mesmo, né? Então, assim, a gente tem muitos géis de limpeza que a gente pode usar nessa... Aliás, até vou dizer que poderia começar até pelo shampoo, né? Então, assim, de usar um shampoo adequado, anti-caspa, né? Às vezes até uso de um cetoconazol shampoo, mas assim, claro, né? Cada caso é um caso. Mas assim, usar um gel de limpeza com o ácido salicílico, mas sempre tem aquela coisa, para paciente com rosácea não vai poder usar. Então, por isso, tem que ser indicado por médico, tá? Assim, né, essa rotina de pele. Mas temos, então, diversos géis de limpeza, diversos produtos, né, de cosméticos mesmo, que a gente pode usar para fazer uma higienização adequada, para hidratar essa pele. E aí vai me dizer, tá, mas a pele tá oleosa, como vai hidratar? Sim, gente, pele oleosa tem que ser hidratada, senão a gente vai ficar fazendo aquele efeito rebote o dia inteiro, né? Outra coisa, eu tenho pele oleosa, vou ali, vou lavar 5, 6 vezes o rosto. Não, o rosto vai lavar de manhã e de noite e deu, é isso, né? Então, são alguns cuidados, assim, que tem que ser conversado com o médico. Eu acho bem importante, antes de fazer uma cirurgia plástica,
ter essa consulta para avaliar a pele, porque a cirurgia plástica também vai fazer com que tu tenha vários cuidados no pós. Então é muito importante já, por que não começar logo, começar antes já com esses cuidados, né? Sim, até porque senão pode comprometer a cirurgia, né? A Com cicatrização. certeza. Mas tu tocou aqui em 2 mitos que geralmente as pessoas, né, pensam que é uma coisa e nem sempre é. Primeiro, que pele oleosa não precisa ser hidratada. E pelo contrário, lembrem, hidratação vem de água, né? E não de óleo. E a segunda coisa é que lavar demais a pele, as pessoas não se dão conta, mas também é prejudicial. A gente precisa ter, eu vou falar de uma palavra de um jeito bem simples, a gente precisa ter aquela gordurinha fisiológica que faz parte. E a excessiva, sim, a gente trata com produtos adequados, com as, né, condutas orientadas pela profissional. Mas assim, tudo que é excesso, lavar em excesso região íntima também faz mal, lavar em excesso a pele do corpo também faz mal. A pele chega a ficar desprotegida se tu lava excessivamente, né? A gente precisa da hidratação necessária e daí quando a gente lava demais, a gente remove tudo, né? E uma outra coisa que eu acabo recebendo pacientes assim é que, gente, não enganem seus médicos. Se fuma, fala que fuma, né? Fala que não cuida, fala que não usa protetor, que não vai usar, que não vai... Porque realmente depois, o pós, as complicações Vão aparecer. são muito ruins, né? Então, né, acho que assim, não vale a pena se enganar nisso, né? Eu acho que tem que estar muito preparado para uma cirurgia plástica e ter esses cuidados realmente para chegar lá e ficar perfeito. Muito bem. Agora explica para o pessoal que está nos assistindo como é que funciona a questão das manchas, né? Lembrando, a pele é um órgão só, a pessoa fez uma cirurgia no abdômen, no rosto, na mama, não sei, em algum lugar, e a pessoa diz, não, eu vou pegar um sol só nas pernas. Como é que é a questão da melanogênese? Explica como funciona a instalação da mancha na nossa pele. Então, hoje a gente já sabe, antes a gente pensava assim, pegou sol na mancha ali, ela ficou pior. Não, hoje a gente sabe que, por exemplo, eu tenho um melasma no meu rosto e eu tô tratando, tô fazendo de tudo, tô cuidando, bom, mas eu vou só ir ali no mercado e não vou passar protetor solar. Bom, o sol que pegar, assim, em qualquer parte do corpo, vai hiperpigmentar, então vai ativar melanócito e a gente vai pigmentar novamente, tá? Então, realmente, os cuidados para melasma, para cicatrizes, também, assim, é o mesmo, tá? A gente realmente tem que cuidar, tem que usar protetor solar sempre, tem que fazer a proteção. Hoje em dia a gente tem tantas coisas que a gente pode usar. Bom, a gente tem luvas com protetor, tem bonés, tem chapéus, as roupas, né? Manga comprida, tem tudo com proteção. Então, assim, claro, e também não adianta só usar isso e não usar o filtro solar, tá? É bem importante, acho que é essencial ter que usar o filtro solar, mas a gente tem todas essas outras possibilidades e a gente tem que utilizar, tá? Justamente para proteger, para não hiperpigmentar novamente. E tem que entender também que o sol não é um vilão sozinho. O calor, porque às vezes tu tem como sair do sol, mas tu não tem como sair do calor. Às vezes tu não pega nada de sol, mas tu usa um secador aqui na testa, né? E tem o melasma na testa. E não entende por que o melasma não melhora, mas tu usa todos os dias um secador no máximo do calor ali. Enfim, então, para quem vai tratar melasma ou cuidar de cicatrizes que a gente muitas vezes tem nessas áreas, hoje em dia cada vez mais, em função das rítidos mais complexas ou endoscópicas, tem cicatriz nessa área que incide no couro cabeludo. E a gente precisa também cuidar disso. Não, com certeza, Fê, até às vezes, eu vou fazer um almoço, alguma coisa, e tá ali cozinhando, aquele calor, aquele bafo. Então, eu vou sair, vou ficar, tá super quente, tô embaixo, tô coberta, não precisa para filtro solar. Gente, precisa, tá? É sempre. E isso é uma questão de rotina, é hábito, né? E bons hábitos, a gente tem que se adaptar, tem que se acostumar. Então, todos os dias acorda, vai usar um gel de limpeza adequado para a pele, vai passar um hidratante, vai passar o filtro solar, né? Então, assim, disso tornar um hábito, é uma necessidade, né, nos dias de hoje.
E o óbvio precisa ser falado, né? Porque muitas vezes a pessoa vai pensar assim, já que eu tô em casa, fiz uma cirurgia teoricamente simples, nada vai acontecer. Vou aproveitar e vou só dar uma limpadinha aqui. Aí respinga produto químico, né? Ou então vai abrir o forno é na altura da face. E aquele bafo do forno vem assim, 50 graus ou mais. Gente, assim, o óbvio precisa ser dito. Então a gente precisa falar sobre todas as possibilidades de erro, todas as possibilidades de fazer coisas que não deveriam antes da cirurgia, né? Para a pessoa já saber, não posso fazer tal coisa. Vou cuidar. Né? Isso aí. Então, nada melhor do que o diálogo e nada melhor do que prevenção. Consulta pré-operatória, consultar muitas vezes o dermato também para ver se está tudo em dia. A gente tem, agora eu vou fazer até um gancho com uma outra coisa que não tem nada a ver diretamente com o meu assunto, mas que é um alerta de saúde pública. Nem todo mundo consegue ver as suas próprias manchas. A gente não enxerga as manchas que estão atrás, nas costas e outros lugares. A gente não enxerga manchas que estão no couro cabeludo. Então, tem que ter visitas regulares às pessoas que trabalham com pele, que entendem de pele, para investigar. A gente não consegue ver tudo. E não adianta pedir para o marido não tem olho clínico. Com certeza, né? E a gente até vamos trazer isso, assim, do ABCDE, né? Que, assim, a gente vai ver se a manchinha ali, se ela tá simétrica, se as bordas estão regulares, a cor, o diâmetro. Então, assim, é feita toda uma avaliação dessa lesão, né? Então, é bem importante a gente anualmente consultar. Se tiver algum caso na família, às vezes a gente precisa até ver mais do que uma vez por ano. Então, assim, cuidem muito das suas peles, né? Claro, tentem sempre visualizar, né? Se olhar, mas assim, tem que ser avaliado por um especialista também. Com certeza. Yasmin, fala então pra gente que agora tá vindo um período de mais frio, a questão do inverno, chuveiro super quente, água super quente. Existe uma tendência, é gostoso, né? Existe uma tendência da pessoa ficar mais tempo exposta àquela água quente. O que tu tem a dizer tanto para quem não vai fazer cirurgia, mas para quem está se preparando para fazer cirurgia e para quem já fez cirurgia em relação aos malefícios do excesso da água quente? As indicações sempre banhos rápidos, né? Não muito quentes. E também não é para ficar tomando 3, 4 banhos por dia, né? Pela proteção da nossa pele mesmo. A gente tem uma barreira cutânea e a gente tem que cuidar dela, tá? Além de fazer a hidratação no pós, né? Então, durante o banho também, já vou trazer isso, que a gente tem diversos géis de banho, tá? Eu ia falar. Então, claro, tem sabonete em barra, mas a gente tem que cuidar com o sabonete em barra porque alguns podem ressecar bastante a nossa pele, tá? Mas temos gel de banho, tem da Hydradip ali, da Profuse, da Ashi, tem da Isdin, até mesmo óleo de banho. Lançaram agora há pouco tempo, né, uma novidade, um da Dove. Gente, sem conflito de interesses, nada, tá? Eu tô falando algumas marcas só pra ficar mais viável, mas é sem conflito de interesses. Mas realmente, tem produtos excelentes, óleos de banho, também da Bioderma. Todos esses La já Roche, fazem. Isdin, todas essas linhas já tem. Já tem. Todas as linhas dermatológicas. E todas já fazem essa hidratação no banho. Claro que elas têm que ser complementadas com o creme ou com a loção no pós, tá? Mas também, não faço nada, não vou usar creme. Bom, já é uma ótima opção a gente fazer o uso desses géis de banho e óleo de banho, que também eles já protegem a barreira cutânea, né? Muitos pacientes chegam felizes, assim, porque eu uso Protex, né? Uso não só o Protex, mas alguns outros que realmente acabam removendo partes, assim, demais a barreira cutânea, assim, então são produtos que a gente não indica, né? Ou em uso bem pontual. Exatamente. Para algo específico e um momento específico. Exatamente, mas não no dia a dia, não dá para né? usar a longo prazo. Isso. Não dá, Isso não aí. dá. Então, assim, ela falou dos géis, né, e do óleo. Só pra gente explicar, é um sabonete em forma de óleo, né? Ele não é aquele óleo pós-banho, que também existe. Não. É um óleo De banho, que ele é tipo um sabonete em forma de óleo, só para entender. Claro que ele tem indicação para isso, né? Geralmente as peles com atopia e tudo mais. Mas em condições especiais, em condições que tenha a indicação,
por que não usar, né? Com certeza. E então, em relação aos banhos, então a gente já sabe que a gente pode usar esses géis, pode usar, tem alguns sabonetes líquidos também excelentes na saída do banho. Então, logo, né, não tomar o banho tão quente, né, o banho morno, rápido, sair, então, e optar entre loção ou creme hidratante, né, tem mousse também, hoje em dia assim, é um mundo incrível, encantado, né, um de mundo possibilidades. encantado, né? E também, assim, até a parte dos hidratantes, né? Nós temos hidratantes corporais que também podem ser utilizados na face, né? Que já são vendidos com essa finalidade, tá? Mas eu gosto muito de dizer, vamos usar um para o corpo e outro para o rosto, seguindo mais o desejo do paciente. É para rugas finas, é para oleosidade, é para manchas. Então, hoje em dia, a gente tem cremes hidratantes e cremes específicos para cada região, né? E também para cada fim. Exato. E muitas vezes, em cirurgias de face, agora falando um pouco da região dos lábios, mesmo quando os lábios não são mexidos, não é feita uma cirurgia na região dos lábios ou preenchimento, por causa do edema todo de face, os lábios aumentam bastante, pode acontecer rachadura. Para quem já tem herpes, então é um alerta, tem que falar quando a pessoa já teve herpes para o cirurgião, não pode negligenciar a informação, até para a gente já ficar alerta, né? E às vezes até fazer um tratamento preventivo, né? Isso aí. Então a gente tem que cuidar muito, né? Porque então muitas pessoas perguntam quando não é falado no pré-operatório. Mas eu não fiz nada no lábio. Gente, vocês preencheram meu lábio, eu acordei com o lábio grande. Não, isso é normal por causa de todo o edema da face, porque a tua cirurgia foi uma cirurgia muito grande, assim, assado. Então, praticamente todos os lábios em cirurgia de face, nos primeiros dias, ele vai apresentar um volume maior, mas não quer dizer que ele foi preenchido ou que foi feita cirurgia nos lábios. Mas é normal, então, ocorrer rachadura, ocorrer a manifestação de algum herpes, se tiver, enfim. Então, a gente tem como cuidar disso também de forma preventiva ou tratar, né, se acontece. E temos também hidratantes específicos para essa Exatamente. região, né? Então, aí que eu queria chegar. Lábios, Aquaphor Lábios, que é espetacular, tem Cicaplast, né? Tem da Ash também. Então, assim, a gente hoje em dia realmente é uma infinidade. E uma dica, tá? Bem legal, assim, pode passar o hidratante labial e vai selar com vaselina. Passa uma vaselina por cima antes de dormir. A vaselina ela é excelente, ela é muito hidratante. Ela faz como se fosse uma oclusão mesmo. Então, eu gosto muito, até meus pacientes em uso de isotretinoína, que acabam tendo ressecamento da pele, ressecamento dos lábios. Eu super indico aplicar, então, por exemplo, um Aquaphor, um Cicaplast, e aí por cima aplicar essa vaselina para dormir. E os resultados são muito bons. Da Genon também tem o Dermon, que também é muito bom. E então esses assim vão estar às vezes sempre... até a entradinha do nariz, né? Pode acontecer. Também resseca, né? Até entrando ali na isotretinoína, eu tenho pacientes que têm ressecamento ocular, né? Então também às vezes mucosas? No geral, né? A gente indica até o uso de colírios. Então isso tudo é bem interessante, né? De saber, porque estou usando o Roacutan, vou passar por uma cirurgia, então também tem que conversar com o cirurgião plástico até para ver quando vai ser feita essa suspensão, né? Quanto tempo antes para fazer a cirurgia, né? Ou se tem até alguns casos de rino que acabam deixando a isotretinoína no pós, né? Mas tudo tem um tempo ali e isso quem vai dizer vai ser o cirurgião plástico. Sempre com indicação, tá, gente? Perfeito. Cuidado. E pensando naquele paciente que vai fazer uma cirurgia grande, uma cirurgia de grandes áreas, que a gente chama, cirurgia corporal. Explica para as pessoas que estão nos assistindo sobre o atrito da malha, da placa, porque é por um tempo prolongado, às vezes é 30, 45, às vezes até 60 dias de uso de malha, de placa, de tudo. Como é que fica a pele numa condição dessa? Lembrando que está numa fase inflamatória, né? Gente, esse pós, né, o uso de malha, tudo, com esse atrito, nós recebemos pacientes com a pele
extremamente ressecada, às vezes com lesões mesmo, às vezes até queimaduras, né? Então, assim, tem que ser hidratada essa pele, tá? Então, de novo, vai pro banho. O banho vai ser rápido, né? Não vai ser água muito quente, senão vai ressecar mais ainda. Então, seria interessante nesse banho, né, no pós-operatório, já usar o gel de banho, sair, usar o hidratante, lembrando de novo, não usar nunca nas feridas, sempre, né, ao redor. Então, vai melhorar, não tem por que ficar com essa pele ressecada, tá? Então, pode usar hidratante, não tem problema. Cuidados agora preventivos para quem vai fazer um procedimento cirúrgico qualquer, mas enfim, né? E usa aquelas unhas postiças, ou nem sei o nome de tudo aquilo lá. A questão do manejo, do cuidado com a higiene, porque a gente sabe que embaixo da unha sempre tem muitos contaminantes e a gente, sem se dar conta, às vezes leva a mão no olho, a mão no trinco da porta, no celular, aí vai pro nariz, aí vai pra boca. O que tu tem a dizer sobre isso? Lavem as mãos o tempo todo, a qualquer momento. Então, ainda mais se tu passou por uma cirurgia, né? O pós, assim, é muita limpeza, lavagem de mãos, álcool gel, que também pode levar ao ressecamento de mãos. Mas, assim, realmente, lembrem sempre que embaixo das nossas unhas, eu sempre falo pros meus pacientes, é fungo, é bactéria, então assim, nada de... É a mesma coisa pra acne ou até cistos epidermos, o pessoal vai lá e espreme, né? Então, não, a gente tá colocando mais bactéria ali dentro, né? A gente tá ali realmente propiciando tudo para uma infecção local. Então, lavem muito as mãos para isso não acontecer. Exatamente, né? E qual seria uma contraindicação de uma condição tecidual, uma condição de pele, para impedir uma cirurgia? E o porquê? Bom, claro, essa parte não é tanto comigo, acredito que seja mais com cirurgiões plásticos. A Fê, acho que, né, domina mais do que eu essa relação. Mas com certeza, assim, infecções, né, locais, então de jeito nenhum. Alguns tipos de acne também que a gente tem que cuidar, né? Por exemplo, tô com acne, às vezes, quero fazer uma rino, tô com muita espinha, aquelas espinhas internas. Então, assim, tudo tem que ser conversado, tem que ver se vai poder fazer essa cirurgia ou se vai ter que fazer um tratamento antes. Algumas condições, assim, psoríase, dermatite atópica, então tem que estar tudo muito redondinho para ser feita essa cirurgia plástica e não ter complicações. Senão, muitas vezes ela tem que ser adiada, né? Porque primeiro temos que tratar a condição atual em que o paciente se encontra, para então postergar e daí sim, quando o paciente estiver tratado, aí sim poder fazer a cirurgia com tranquilidade. Porque ninguém quer ter dor de cabeça. Nem o cirurgião, nem a dermato, nem a fisioterapeuta, nem o paciente, nem a família. Com certeza. Né? Queremos tudo lindo, maravilhoso, redondinho. Redondinho. E quando se faz uma cirurgia estética, geralmente se fala de cirurgia sonho. A gente faz um planejamento para dar tudo certo, para estar tudo redondinho, de acordo com a expectativa do paciente e com o planejamento médico também, né? Agora, quando existe uma ansiedade muito grande em relação a isso, também o excesso de ansiedade também podem gerar manifestações no corpo, né? Pode daqui a pouco exacerbar uma que a gente estava falando antes. Uma dermatite atópica. Uma dermatite. Ou dar uma dermatite de contato irritativa, enfim, né? Tem diversas dermatites. A lista é grande, né? A lista é grande. A lista é grande. Ou daqui a pouco vir um herpes, né? Por causa de estresse, de ansiedade. Enfim, então, urticária, dá todo um desequilíbrio no metabolismo celular daquele ser humano que está vivendo em alta rotação da ansiedade, né? E pode sim desequilibrar todo o organismo e às vezes ser passível até de suspender uma cirurgia, né? Por que não? Então, eu acredito que quando o paciente está bem preparado para uma cirurgia, que ele foi muito bem orientado, né, no pré-operatório, de tudo que vai acontecer, das suas etapas, preparou a pele, os exames estão em dia, todos os exames, gente, cardiológico, ginecológico, de pele, tudo,
não tem por que temer, porque tá tudo planejado, né? O cirurgião só faz isso o dia inteiro, então tá tudo certo. A tua cirurgia já tá planejada, não tem por que ter, né, uma ansiedade tão grande se já tá tudo explicado. Agora, eu acredito que sim, possa dar picos de ansiedade e dar realmente um problema para quem não se planejou, para quem quis fazer o da esquina, né? Que não fez o tema de casa de pesquisar, ir atrás, escolher alguém que te dê segurança, que te dê suporte. E eu sempre, hoje em dia, a gente sabe que tem muitos profissionais que fazem cursos realmente curtos e realizam procedimentos que a gente precisa ter essa responsabilidade, ter esse cuidado com o pós, né? Então, sempre na hora de escolher o profissional, tem que escolher o profissional pensando que vai dar tudo certo, mas se der alguma coisa errada, ele vai estar ali do teu lado, ele vai cuidar de ti, ele vai te dar todo o suporte e toda a atenção que tu precisa. Exatamente. Até porque tem manifestações que a paciente nunca teve e manifesta num pós-operatório. E aí, como é que a gente também iria adivinhar, né? Aí se faz toda uma análise, o acompanhamento, né? E às vezes até se descobre, o paciente já tinha predisposição para isso, mas nunca entrou em contato com a cirurgia. É a primeira vez. Então, a partir dali se descobre alguma predisposição que o paciente já tinha, mas como ele nunca tinha sido submetido a uma cirurgia, não tinha como adivinhar, né? Então, nesses momentos que os bons profissionais vão te pegar na mão e vão te acompanhar até o fim, até a alta, né? É isso aí que a gente tem que ter, contar com bons profissionais, né? E antes a gente estava falando da questão de alteração da alimentação em função da cicatrização, que são fatores que a gente pode alterar. A gente não tem como alterar a genética do ser humano, a genética da pessoa. Não podemos alterar a genética de cada paciente. Mas o que a gente pode fazer para influenciar a melhora da qualidade cicatricial? Desde o sabonete, o cosmecêutico, até explicar para não roçar a toalha em cima, né? Que a gente tem que cuidar também. O uso adequado de estabilizadores da tensão da cicatriz, que daí é a minha parte, né? O uso de lasers para ativar o metabolismo celular, para dar uma cicatriz coerente, adequada. Que a gente quer o que numa cicatriz? Que ela fique no nível da pele, tão elástica quanto a pele e da cor da pele, né? Ninguém quer ter algo que não sejam esses três elementos. E a gente tem que pensar que quando a pele cicatriza, existe uma tendência, porque pensa, é uma defesa, né? Ela quer teoricamente ser um pouquinho mais firme, um pouquinho mais rígida do que a pele era antes de ser cortada. Só que quando a gente quer uma cicatriz que mexe como se a pele não tivesse sido cortada, a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que dar condições para isso, né? E a gente não tem como mexer na genética da pessoa, mas a gente tem como influenciar essa cicatriz a ficar boa. Com certeza. Então, os bons hábitos, né? Atividade física, uma alimentação saudável, né? Evitar, então, estresse, né? É muito difícil nos dias de hoje, mas realmente tudo isso vai influenciar um bom sono. Nossa, o sono reparador. Eu ainda não estou lidando muito bem com essa parte do sono porque eu tenho um nenê pequeno. Você vai chegar lá. Mas esse dia assim, essa palavra assim vai me soar melhor. e realmente o sono acho que faz muita diferença. Tá? Então, daí vê que entra vários profissionais em tudo, né? Então, assim, tanto educador físico ali, né? Ter um personal, né? Ter algum lugar que faça, quanto na parte da nutrologia, ter nutricionista, endócrino às vezes. Então, eu acho que realmente a gente tem muito suporte que a gente pode pedir ajuda, né, pra gente ter esse pós perfeito, ideal, pra gente manter também, porque também não adianta fazer a cirurgia plástica, dar 1, 2 anos e já não tá da maneira que a gente gostaria, né, então acho que é bem importante esse pós com esses outros profissionais também. Exatamente. E para quem também ainda não sabe ou não entende, uma das principais utilizações do taping, que é um dos fatores que eu utilizo na reabilitação, é a estabilidade cicatricial, a estabilidade dos tecidos.
Porque pensa, se a gente quer uma cicatriz fininha, né, bonita, que quase não vai se ver, eu preciso estabilizar essa cicatriz. Se ela ficar se mexendo, eu vou estimular uma sobrecarga de cicatriz no mesmo lugar. Ah, eu cisalhei, o corpo vai lá e põe mais cicatriz no lugar. Ah, eu mexi como não deveria, o corpo vai lá e cicatriza mais em cima da cicatriz. Então, gente, cicatriz em cima de cicatriz, em cima de cicatriz, é óbvio que vai dar uma cicatriz grossa, uma cicatriz feia, inelástica daqui a pouco e muitas vezes mais escura. Então, se existe um estudo, existe a profissão da fisioterapia em reabilitação de tecidos cicatriciais para ajudar justamente em todos os processos de trauma de tecidos, que não é só a pele, a gente só vê o topo, né, do iceberg. Claro. Tem todas as cicatrizes por baixo também. Utilizem desses serviços, utilizem do benefício de todo esse estudo maravilhoso que se tem e sempre que a gente puder, né, associar com dermato, com nutri, enfim, e a saúde no geral tem que também estar em dia pra gente ter um bom resultado, né? Com certeza. E usar protetor solar nessas cicatrizes, por favor. Sempre utilizar protetor solar, tá? Não importa. Ah, vou ir ali na esquina, vou ir vai usar protetor solar. E falando em relação a alguns exemplos de produtos que a gente citou antes aqui, além do tipo, da qualidade, tem a quantidade. Com certeza, Fê. Não é porque, eu vou colocar mais, vai ter um melhor resultado, tá? Então, inclusive, colocar demais, colocar em excesso, pode ocasionar dermatite de contato irritativa, né? Então, não é indicado. É a quantidade necessária de aplicação, tá? E deu, assim, não precisa colocar mais mesmo. Sim, pra tudo? Até pasta de dente, não precisa botar em todo. Exatamente, né? Todas as cerdas. Agora, né, acabo puxando, mas assim, lembrei em relação ao filtro solar, né, na regra dos 5 dedos, né? Quando vou passar de filtro solar no rosto, né, a gente acaba sempre aplicando uma dose menor do que deveria usar, né? Então, lembrar da regra dos 5 dedos, aplica uma camada fina aqui, 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 tá? E é isso a quantidade que essa é a quantidade que a gente tem que usar no nosso rosto, tá? É uma quantidade grande, significativa, que a gente não vê como usual no dia a dia, né? Infelizmente, né? Exatamente. Por isso que às vezes até se prefere então usar filtros com um FPS mais alto, ou associação de filtro físico junto, ou filtro com pigmento, que o pigmento também tem a questão do filtro físico, né? Enfim, e filtros solares com tecnologias que vão te proteger também de outras formas, além de UVA, UVB, que é o mínimo, né? Claro. Também tem outros tipos de proteção que a gente precisa. E eu gosto sempre de, nesses pós, né, das pacientes que vêm, e no geral também eu sempre indico, então usa o protetor solar com cor de preferência. O perfeito seria, usa um sem cor, depois um com cor. Sanduíche. Exatamente. E depois ainda usar um pó, tá? Com filtro solar. E o pó é excelente porque, tô na correria ali do dia a dia, quero reaplicar, vai ali, reaplica rapidinho, o pozinho deixa dentro da bolsa. Nós temos opções excelentes da Epsol, que tem um filtro 50, tem a opção da Sgin também. Então, tem para todos os gostos, tá? Tem com corzinha, então claro, médio, ou o da Sgin até ele é Fazendo translúcido. pincel? O translúcido. E temos da Sgin, então, que ele é translúcido. Então, também, bom, opções a gente tem muitas práticas, né, pra fazer essa reaplicação. Até mesmo durante o dia que tu tá sentindo aquela pele, parece que tá com aquele brilho a mais, assim, tá começando a ficar mais oleosa. Passa aquele pozinho que já sela e fica excelente. E falando em proteção em relação à incidência de luz, pensando em quem faz uma cirurgia de face também, as pessoas perguntam, mas como é que uma mancha, um roxinho embaixo da pele pode virar uma mancha, né? E a pior delas, pra tirar também depois. Porque a gente tem no nosso sangue um componente chamado hemosiderina, que ele mancha, ele pigmenta que nem tatuagem. Ainda mais se tiver incidência de radiação de luz. Leia-se luz, luz.
todos os tipos, porque hoje em dia a gente tem até alguns filtros especificam, né? Incidência de luz solar, luz elétrica, né? Que tem a luz azul, que é chamada luz das telas, né? Então a gente tem vários tipos de incidência luminosa na nossa pele o dia inteiro. O dia inteiro, e a gente precisa proteger para essa mancha que inicialmente era um roxinho, não se tornar uma mancha marrom com o passar do tempo e ser uma mancha extremamente difícil de tratar. Então, se a gente puder evitar, já sabendo de todo o processo que pode vir a acontecer, a gente já bloqueia. Com certeza. E não tem dor de cabeça no futuro e nem tanto gasto, né? Porque tratar é a longo prazo, né? Então, a recomendação, tá roxo, iridoide é uma boa opção, né, para aplicar, claro, não na ferida aberta, apenas no hematoma, né, e usar o protetor solar, né, então muito protetor. Exatamente. Com cor, e utilizar dupla camada e de preferência o pó por cima. E funciona. Gente, então assim, aqui conseguimos hoje falar um pouquinho no geral sobre cirurgias faciais, cirurgias corporais, como a pele pode ficar, o que pode comprometer a saúde da pele, como manter a saúde da pele sabendo que ela vai passar por uma fase inflamatória, ainda no pré-operatório. Então, todas essas mitos e verdades também que a gente falou antes, né? Assim, foi maravilhoso para esclarecer bastante dúvidas, porque essas são as dúvidas do dia a dia que as pessoas me perguntam. E agora eu já vou dizer, olha, assiste lá o podcast com o episódio com a Yasmin, vai dar todas as respostas estão ali, né? Muito bacana. Yasmin, foi uma honra te ter aqui, muito bom poder falar contigo e principalmente poder trazer essa conversa para todo mundo que está nos assistindo e aprender um pouquinho mais sobre a saúde da pele e as cirurgias. Muito obrigada. Fê, foi maravilhoso estar aqui contigo, aprender contigo, porque eu digo assim, nosso trabalho se complementa muito e a Fê é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho gigantesco, porque ela realmente, né, me ajudou muito na minha pós-cesárea e eu tô aqui para sempre que precisar e qualquer dúvida pode acessar meu Instagram também, me mandar mensagem, eu sou super solícita, no que precisar, estou à disposição. Fê, obrigada, foi excelente estar aqui contigo. Obrigada e obrigada por ficarem conosco até agora. Até a próxima! Um abraço agora! Ai, que bom, deu tudo certo! Eu sempre gelado. Tudo certo. Coisa